Presidente afastado da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, pediu licença do cargo e, consequentemente, adiou a renúncia. Rodrigo Viga está de volta aqui com informações a respeito desse imbróglio envolvendo o Bacelar lá no Rio de Janeiro. Ele resolveu fazer uma pausa, é isso, Viga? Exatamente. Pausa para reflexão, meu caro Nonato, ouvinte, espectadores internos da Jovem Pan. Até porque, pela decisão de soltura do ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia retomar a condição de presidente aqui do Parlamento do Rio de Janeiro. Como o recesso começa agora no próximo dia 19, pediu uma licença de 10 dias até o recesso, depois vai parar para pensar, negociar, articular e pensar na melhor estratégia. Em tese, na prática, o presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pode ficar até 120 dias longe do seu cargo, afastado, licenciado. Havia, no início dessa semana, no parlamento aqui do Rio de Janeiro, um forte movimento para que Rodrigo Bacelar renunciasse ao cargo. E, a partir disso, seria convocada uma nova eleição para a escolha de um novo presidente para o Parlamento Fluminense. Mas aí, o pessoal começou a pensar, começou a fazer o chamado cálculo político, risco mapeado, e entendeu que esse tipo de movimento, a renúncia, poderia bater de frente, conflitar com o ministro Alexandre de Moraes, que foi o responsável por decretar a prisão na quarta-feira da semana passada de Rodrigo Bacelar. Então decidiram aquela pausa para reflexão, aquele freio de arrumação para decidir ao longo desse período de recesso parlamentar qual vai ser a melhor estratégia. Renúncia para que haja uma nova eleição ou se vai ser a assunção imediata logo em seguida do vice-presidente da casa. Está tudo aí no tabuleiro, mas o objetivo principal é não melindrar o ministro Alexandre de Moraes, que na sua sentença de soltura a Rodrigo Bacelar disse que ele não poderia voltar ao Parlamento Fluminense, ao comando do Parlamento Fluminense, e não poderia ter contato com investigados naquele caso, naquele processo do TH Joias, que era deputado estadual e foi preso em setembro desse ano. Agora estão medindo o chamado cálculo político, mais de olho em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Nonato. Perfeito. Rodrigo Viga, obrigado pelas informações. É assunto aqui para os nossos comentaristas de hoje. O Túlio Nassa está aqui com a gente nesta manhã, comentando os principais temas também. Túlio, esse pedido de licença aí do Rodrigo Bacelar, como o Viga falou, vai protelando um pouco e ele vai refletindo, pensando o que vai fazer dali para frente. Mas me parece muito complicado pessoalmente para ele no que diz respeito a pretensões políticas em 2026, porque certamente isso virá à tona depois, não? Pois é, Nonato. Eu não sei se ele pediu licença para refletir com bons sentimentos, para pensar no que aconteceu, né? Como diria Nelson Rodrigues, não se faz política, literatura e futebol com bons sentimentos. Me parece muito mais uma estratégia para articular ali com seus pares qual seria a melhor saída para, de um lado, atender Alexandre de Moraes e, de outro lado, para preservar o seu cargo. Haja vista que ele só não está preso ainda porque ele ainda é parlamentar ali no estado do Rio de Janeiro. Essa é uma discussão interessante porque faz com que a gente reflita sobre o nosso sistema de freios e contrapesos, né? Essa possibilidade das Assembleias Legislativas Estaduais de relaxar as prisões que são decretadas pelo Judiciário. Bem ou mal, isso está previsto na Constituição da República e, portanto, não cabe ao Judiciário desfazer ou desconsiderar aquilo que o nosso Constituinte previu. Mas é uma reflexão interessante que a gente deve fazer daqui para frente, porque há casos e casos envolvendo parlamentares. Realmente pode existir ali um abuso do Judiciário em relação a um parlamentar que eventualmente use do seu direito de fala e não agrade o Judiciário, mas de outro lado ali há questões como vazamento de informação para favorecer o crime organizado. É uma discussão que teremos que travar logo em breve, Nonato. Obrigada, Túlio, pela sua análise. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque a gente vai voltar a falar do caos aqui